Bom, estamos no 10º módulo, a segunda parte. Vamos ver hoje uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Fechando o 10º módulo, né? E fechando o nosso curso básico. Assim como o espírito evolui, quando desenvolve conhecimento e os sentimentos, que é inteligência e amor, que é também o que a doutrina traz, né, que fala evolução intelectual e moral. Eu gosto de sempre trocar essas palavras para ficar mais claro. É o desenvolvimento da inteligência, do amor, do conhecimento e dos sentimentos. A gente vai evoluindo nisso. As sociedades evoluem e conquistam mais felicidade e paz à medida que sua mentalidade coletiva se alinha aos sentimentos nobres. Então, do mesmo jeito que a gente evolui individualmente, a gente evolui coletivamente. É o que a gente chama de egrégora, né? A soma não é a soma, é a média da vibração daquele lugar, daquela população. Estabelece também um nível evolutivo de cada lugar, do nosso planeta como um todo, dos estados, das cidades, dos lugares, por exemplo, um centro espírita, uma igreja evangélica, uma igreja católica, um hotel, um prostíbulo, um lugar de briga de MMA. Cada lugar tem sua egrégora, a depender dos pensamentos que predominam ali. Um bairro, então cada um tem sua egrégora, mas a Terra em si tem um nível de egrégora, e é isso que classifica a evolução dos mundos. Então, as sociedades têm suas egrégoras, tem seu nível evolutivo. E o que é essa mentalidade coletiva? À medida que sua mentalidade coletiva se alinha ao sentimento. Mentalidade coletiva é aquilo que coletivamente a gente acredita, que a gente permite. A gente falou isso nos módulos passados. Por exemplo, a gente faz coisas que perturbam a sociedade que coletivamente a gente permite, tanto pelas leis como pelas nossas atitudes. E a gente também permite coisas boas. A gente permite, de certa forma, o racismo, a gente permite a homofobia, às vezes a gente alimenta, até rindo das piadas homofóbicas, das piadas racistas. A gente permite que uma pessoa beba e dirija, porque a nossa fiscalização não corrige, e nós achamos normal. A gente não se incomoda em ver uma pessoa chegar na praia, beber várias cervejas, pegar o carro e dirigir. Ninguém olha, nossa, não é normal. Se ele matar uma pessoa, uma família, ou ele mesmo, ou os filhos dele que estão no carro. Então essa mentalidade coletiva também tem muita coisa boa, né? Da caridade, da ajuda aos que estão em dificuldade. Então isso faz a mentalidade coletiva de uma sociedade. Portanto, as sociedades e os planetas têm nível evolutivos relativo às vibrações de sua população. Eu já comentei antes. Nós vamos nos sintonizando a melhores realidades dessas à medida que fazemos a nossa reforma moral. E isso determina as circunstâncias de vida e os acontecimentos que vivemos quando encarnados, e na qual nos inseriremos após a desencarnação. Olha só, à medida que eu cuido da minha moral, do meu comportamento dentro daquela sociedade, eu melhoro a sociedade ou eu pioro a sociedade? Eu ajudo que a sociedade eleve-se um pouco ou eu perturbo mais ainda? Então, individualmente, quando a gente se trabalha, a gente começa a sintonizar energias melhores do que a média da sociedade. E a gente começa a viver uma realidade diferente, mesmo estando ali. Mesmo estando num grupo, por exemplo, a população da Bahia, mesmo vivendo uma sociedade ou a população de Camaçari, a gente começa a sintonizar energias melhores, mesmo ainda estando inserido naquela média, né? A gente teve aqui Irmã Dulce, Chico Xavier, eles não viviam no nível evolutivo da média. A vibração dele, o trabalho deles contribuía para que a gente fosse um pouco melhor. E o que é que isso faz? Está aqui, ó.
determina as circunstâncias de nossas vidas. Acidentes, acontecimentos, coisas boas que chegam, doenças. A gente vai se inserindo nos acontecimentos, nas circunstâncias de nossa vida. Às vezes chega uma coisa boa e a gente fala que aquilo é uma sorte, né? Às vezes chega um fato ruim. Não estou dizendo os fatos comuns, né? De morrer um parente. Morrer é natural da vida, quando a gente morre no plano certo, na idade certa, né? Ou quando a gente perde um emprego, quando a gente é roubado, é assaltado, ou quando a gente recebe uma coisa boa. Tudo está dentro desse contexto, desse campo pessoal que a gente cria. Jesus falou sobre isso, só que com a linguagem da época, né? Quando ele falava bem-aventurados os mansos, ele estava dizendo, se você for uma pessoa que ajude a paz na sociedade, você vai ter coisas melhores, será um bem-aventurado. Explicando de outra forma, a felicidade suprema é vivida nas dimensões puras. Imagine hoje onde está vivendo Jesus. E ele não vive sozinho, tem milhões iguais a ele, né? Antes dela, vamos experienciando, né, tendo experiências, as suas gradações como uma energia cada vez mais agradável e revigorante, que traz um sorriso sereno e uma paz perene, sem tantas dificuldades físicas ou psicológicas. À medida que a gente vai melhorando-se moralmente, melhorando-se no exercício do amor, a gente vai sentindo isso, essa energia agradável e revigorante. E essa energia, quando ela chega no seu nível máximo, né, das dimensões puras, que é o paraíso prometido. É o que a gente aprendeu quando pequeno, que chamava céu, o céu, o paraíso prometido. Você está vibrando no melhor do amor, no melhor da caridade, no melhor da compreensão das coisas, que aí entra também o conhecimento das coisas, né? Eu faço uma ideia que Jesus, quando estava aqui, o amor a gente já sabe que ele demonstrou, mas o conhecimento das coisas, eu digo assim para meus filhos, pegue todos os doutores da terra, cada um em sua disciplina, vá nas melhores universidades do planeta, o Brasil tem algumas, né? A USP, a Unicamp, a Harvard é a mais famosa. Pegue todos os doutores, todo esse conhecimento Jesus tinha. O negócio de como faz um celular, ele sabia. Não estou dizendo que ele ia trabalhar com a eletrônica naquela época, mas todo o conhecimento da física, da química, da biologia, da astronomia, ele sabia de tudo, ele já tinha atingido o máximo de conhecimento e amor. Então isso também era a evolução dele. Ele curava porque ele conhecia do perispírito, ele conhecia do fluido universal. Ele, com a mão dele, no passe magnífico dele, ele manipulava o fluido universal e consertava o nosso perispírito, como os centros espíritas fazem em muitos lugares, de uma forma menor, de uma forma menos intensa do que ele fazia, porque ele curava ali na rua, né? Ele passava a mão no olho do cego e curava a córnea. Era apenas um problema na córnea, Então ele tinha um conhecimento material e espiritual. Isso é evoluir. Quando construirmos uma sociedade, futuro, uma sociedade que viva conforme a essência das revelações espíritas, estamos aqui no primeiro tópico, uma sociedade espírita. Quando construirmos isso, ou viva conforme qualquer filosofia ou ideologia que nos conduza ao amor e à sabedoria, aí a gente não deixa de fora as outras ideologias, as outras pessoas, né? Porque quando a gente fala de uma sociedade espírita, a gente está falando da moral de Jesus. Porque o Espiritismo adota a moral de Jesus, está lá no Livro dos Espíritos, o espírito mais evoluído que pisou na Terra, o modelo que deve ser seguido. Então, a gente não deixa de fora toda uma parte da Terra que nem conhece Jesus. Eu já falei isso aqui nos outros módulos, né? A Ásia, a África, conhece Jesus muito menos do que nós. Eles vivem muito Buda, Krishna, Lao Tse, a China, mas que são
espíritos evoluídos ligados a Jesus, também está lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. É fininho o livro, mas numa riqueza, A Caminho da Luz. Então esses são assessores de Jesus, assistentes de Jesus, não estão contra Jesus. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém vai às dimensões felizes senão por mim. Mas aqueles estão trabalhando por Ele, então é por Jesus também, né? Então, quando a gente conseguir construir essa sociedade, já não mais sofreremos, porque já não mais nos agrediremos. As condições de vida serão muito melhores. Até as naturais. Eu gosto de pegar sempre o exemplo do parto, da mulher parir. Vai ser uma coisa muito mais suave, sem dores, sem sangue, nas sociedades jamais evoluídas. Coloque sua imaginação para perceber esse porvir, né? Coloque aí a nossa capacidade de imaginar. Viveremos respeitando o bem-estar do outro e de todos na mesma medida que o nosso próprio bem-estar. Né? Quando a gente entrar numa sociedade assim, a gente não vai pensar no meu bem-estar, na minha prioridade. Eu quero ficar na frente da fila, eu quero chegar primeiro, eu quero pegar mais, eu quero ganhar mais. Quando a gente tiver essa capacidade de lembrar que o outro também merece, estaremos nessa sociedade, trabalhando para a felicidade e paz pessoal e coletiva. Estaremos sempre promovendo o crescimento espiritual de todos. E a desigualdade de condições não será grande quando a gente construir essa sociedade, mesmo ainda sem atingir as dimensões superiores. A gente vai diminuir essa desigualdade que vive no mundo. Pessoas que morrem sem ter um pão, sem ter um remédio, e pessoas que têm $1 trilhão na conta. Então, quando a gente construir uma sociedade baseada no amor, que é uma sociedade que segue esses preceitos espíritas, isso não vai ter. Terá diferenças, mas não a ponto de pessoas morrerem por falta do básico, né? Pois a caridade dos corações não a permitirá essa desigualdade. A busca pelo divino não será baseada em religiosidade dogmática ou conduzida por regras fundamentalistas que regem a conduta sem uma verdadeira mudança nos sentimentos. Então a busca por Deus não vai ser assim, está escrito, seja lá em que livro for. A gente tem uns 10 livros sagrados no mundo. A Bíblia é um deles, todos escritos por mão humana. Tem ali as histórias muito bonitas, muito importantes. Tem as histórias realmente de Moisés, dos filósofos, e a história de Jesus. Tem ali mesmo passagem, mas tem a mão humana quando escreveram e tem a mão humana depois, na sua continuidade. Então não será mais uma busca baseada no que está escrito. Tem cada coisa escrito no Antigo Testamento da Bíblia. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o livro de Números, tem cada coisa horrorosas, né? Para matar crianças rebeldes, você levar seu filho para ser morto, você tem que ficar com sua cunhada, se seu irmão morre e você é solteiro, você tem que ficar com ela, não pode deixá-la viúva. Está tudo escrito assim, e a gente faz isso? Era coisa de época, porque uma mulher, mesmo casada, se ela ficasse viúva, ela era considerada uma mulher que já conheceu o sexo, né, na época o pecado, e não tinha marido, não tinha dono, olha só, então ela era uma mulher perdida. Então o conselho de Moisés é que um cunhado assumisse logo. Olha as ideias da época. Ele fazia isso para controlar aquela multidão, que não tem nada a ver, não condiz com a nossa realidade de hoje. Podemos atingir essa condição ainda aqui, nessa atual encarnação, com o propósito de sermos melhores a cada dia um pouco mais de aprendizado, a cada dia uma pequena mudança para o bem, a cada dia um apego a menos, a cada dia um cuidado a mais consigo mesmo. Chega o dia em que o sorriso e a bondade não precisarão de motivos.
eles estarão assimilados na essência. E a gente vai começar a rir como abestalhados, sem motivo. Sorriso sereno, não um sorriso sarcástico, o sorriso da piada ruim. É um sorriso Mona Lisa, eu gosto de dizer assim. É um sorriso da vibração que está satisfazendo a sua alma. É a paz. É a paz que Jesus falou, eu vos dou a minha paz. É essa paz. Não como o mundo te dá. Então, a paz que a gente pensa aqui no mundo é um lugar quieto, sereno, silencioso, onde eu estou ali quietinho, deitado. Não é isso. É um sentimento de paz que nada lhe agride. Se chegar uma pessoa lhe agredindo, você vai ficar sereno, silencioso. É coisa de espírito superior mesmo. E a gente chega lá, a gente vai chegar. Isso tudo foi sobre uma sociedade quando ela viveu os preceitos espíritas. E está aqui no texto, ou de qualquer outra instituição que prega o amor. Agora o centro espírita. Aqui não tem muito sobre o centro espírita, porque a gente estudou isso muito no módulo 3. Como funciona o centro. O centro espírita é a instituição que divulga as revelações do espiritismo para promover uma nova mentalidade da fé raciocinada. Então a gente passa a ter uma fé com raciocínio. A gente passa a ter uma fé compreendida. Né? Quando fala, Jesus curou o leproso, curou o cego, fez o milagre. No raciocínio da revelação, da codificação de Kardec, Jesus trabalhou o corpo espiritual e eliminou aquela deficiência. E ele não eliminou de todos, ele eliminou de poucos. De poucos. Porque ele sabia que os processos de cada um tinham que ser vividos. E Jesus veio para fazer tanta coisa, curar, transformar água em vinho, fazer essas coisas para que ele mostrasse, olha, eu sou o enviado de Deus para mostrar essas coisas a vocês. E ele não achou que ele era o único, tanto que tem uma fala que não se fala nas religiões, qualquer um de vós pode fazer o que eu faço. Por que esquecem disso? Jesus nesse momento se igualou. Qualquer um de vós pode fazer o que eu faço. E para abusar ele falou, e até mais. Ele estava mostrando, eu cheguei nesse ponto porque eu me trabalhei. Porque eu sou um bem-aventurado em tudo. Então, o centro espírita é onde se promove a educação espiritual, capacitando as pessoas a escolherem melhores caminhos de caridade e amor, evitando muitas adversidades. Então, quando a gente resolve mesmo olhar para a gente, trabalhar e cuidar da gente, quem tem um cachorro valente em casa, ele tem que cuidar. Quando a visita chega, tem que amarrar, tem que prender. Mesmo que não seja valente, meu cachorro é mansinho, minha cadela, é uma labrador, idosa, nunca mordeu ninguém, mas quando chega alguém, eu levo ela, boto no quarto, deito ela na caminha dela. A gente devia fazer isso com a nossa sombra, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa agressividade. Estar atento a ela. Né? Mas às vezes ela pega a gente de surpresa. Mas quando a gente começa a olhar demais para ela, ela começa a perder força. Toda hora você pega ela no flagrante e fala, eu não quero mais isso. Entendeu? Esse é o trabalho. E a gente vai evitando adversidades, a gente vai evitando fatos ruins, a gente vai evitando interferências espirituais ruins, como eu passei. Contei aqui, né, sem gravar, e depois daquilo tem coisas piores para contar. Eu vou preparar uma palestra. Ai, como é bom a gente se conhecer. Caminhos que levarão ao crescimento planejado para a atual reencarnação. Esses caminhos nos levarão ao crescimento, não é conhecimento, ao crescimento planejado para a atual encarnação. A nossa reencarnação tem um plano de crescimento, né, planejado. O trabalho feito por Allan Kardec previa um futuro de evolução constante nas sociedades. E por isso orientou que os centros espíritas, na época ele não falava centros espíritas, tinha outro nome. Sociedade espírita ele falava.
fossem flexíveis às diversas mudanças de cada momento, desde as diferenças de ideias da equipe que dirige e conduz os trabalhos do Centro Espírita. Olha só, Kardec, iluminado pelos Espíritos, sabia que a doutrina só estava nascendo, que ia ter muito problema. E a sociedade ia evoluir tecnologicamente, com o conhecimento. Na época de Kardec não tinha a eletrônica como tem hoje, não tinha os aviões como tem hoje, não tinha os celulares, não tinha essa velocidade de informação. Então, ele orientou que a gente fosse se adequando. A doutrina espírita, ela não é congelada no que está no papel, não. Tanto que Kardec, perto da morte, falou, olha, se a ciência desmentir alguma coisa da obra, siga a ciência. Olha que humildade, olha que doutrina que não está amarrada, né? Até as novas... Então, ele está falando aqui, ó, da equipe que conduz os centros espíritas, que a gente tem que ser mais flexível. E também das realidades científicas, políticas, sociais, sexuais, novas em cada época. Semana passada a gente estudou sobre a energia sexual. E que é uma energia poderosa, né? Quem não estudou, eu recomendo pegar o 10º módulo, primeira parte. Que a sexualidade da gente está no psiquismo, não no corpo. Desde que essas ideias e realidades não firam os valores de amor ensinados por nosso Senhor Jesus e não neguem os ensinamentos evidenciados no trabalho científico de Allan Kardec e dos espíritos, que foram sintetizados nos princípios fundamentais da doutrina. Então, desde que não neguem nessas novidades, a gente tem que ser flexível no que não nega o que a gente já sabe, a gente já viu, a gente não acredita, a gente sabe. Se vier uma ideologia que nega a reencarnação, a mediunidade, como é que a gente vai abraçar? Se é a coisa transformadora do mundo, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, e nada que desvirtue do amor. A ciência chegou, descobriu a energia atômica. O homem pegou, fez a bomba e fez os aviões para a guerra. A gente não abraça essa parte da ciência. A gente abraça a parte da ciência que descobre a cura do câncer, a cura da infecção. Então a gente tem que ter os nossos princípios. Está lá no primeiro módulo, acho que é primeiro módulo, é primeiro. Terceiro é sobre o Centro Espírita. Por tudo isso, uma instituição espírita é um ponto de luz para acolher, socorrer, ensinar, impulsionar o desenvolvimento do bem nos corações, adequando o entendimento que as pessoas têm da vida à realidade espiritual e à atual capacidade de raciocínio da humanidade. Então, esses trabalhos aqui que os centros espíritas fazem, de palestras, de estudos, vários estudos, é para adequar a realidade espiritual à nossa nova capacidade de compreensão, a nossa nova realidade de vida, e para que a gente evolua nessa compreensão. Então não existe ninguém que vai para o inferno, não existe um povo que é de Deus, o povo que não é de Deus, não existe. Olha só quanta coisa a gente aprende. Deus não deu dom a ninguém. Deus deu o dom da inteligência matemática para Steve Hawking e não deu para a gente. Deus deu o dom para que Messi e Ronaldinho Gaúcho jogasse a bola que joga, e não deu para todo mundo. Não. Cada um desenvolveu suas habilidades por várias vidas. São várias as inteligências que a gente vai desenvolvendo essas capacidades. Porque do mesmo jeito que tem a inteligência matemática, tem a inteligência artística, a musical, a sinestésica, a emocional. Olha quantas inteligências. Às vezes uma pessoa ali que nunca botou o pé na escola tem uma inteligência emocional fantástica. E é mais importante, eu acho, a mais importante de todas. Então, aqui, gente, a gente conclui esse estudo básico da doutrina espírita com muita alegria, e foi uma oportunidade também de eu reestudar tudo, reestudar coisas novas. Eu nunca participei de um estudo que tanta gente frequentou
geralmente vão esvaziando. Isso é bom. Bom para casa, bom para vocês, cada um individualmente. Agradeço muito a nosso Senhor Jesus. E vou encerrar agora a gravação e a gente continua conversando.